tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se no livro de Carta de Filipenses, capítulo 3, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos começar aqui do 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, esse aqui é o apóstolo Paulo falando. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Eu achei muito interessante essa mensagem. Sabe quem escreveu esta mensagem, esta carta? O apóstolo Paulo. Um homem que ele disse, não sei se foi em espírito, não sei como que foi, mas eu vi um homem que foi até o terceiro céu. Ele estava se referindo a ele mesmo. Um homem que já tinha ido até o terceiro céu, um homem que conhecia Jesus de perto, um homem que escreveu umas cartas lindas, maravilhosas, que Deus trabalhava na vida dele de uma maneira poderosíssima. E ele escreveu essas palavras me chamaram a atenção. Ele falou, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Ele disse assim, irmãos, que ele ainda achava que não tinha alcançado. Ele achava que ainda tinha mais coisas para alcançar. Ele disse assim, eu vou me esquecendo das coisas que ficou para trás e eu vou avançando para frente. O apóstolo Paulo tinha um alvo espiritual. Ele queria mais de Deus. E muitas vezes, irmãos, essa mensagem tocou forte no meu coração, porque muitas vezes nós vamos até a metade e estacionamos. A gente vai caminhando em Cristo Jesus, vai aprendendo muitas coisas, o Senhor vai nos usando e nós achamos que já sabemos tudo. Tem muitas pessoas que são teólogos, que aprenderam a palavra, aprenderam muitas coisas, pessoas que já sabem manusear bem a palavra, pessoas que já aprenderam a pregar a palavra, ministrar a palavra. Muitas pessoas estão contentes já com a sua vida espiritual. Mas o apóstolo Paulo não estava contente. Ele falou, prossigo para o alvo, esqueço das coisas passadas. Ele queria mais, irmãos, e sempre tem mais. Deus quer que você mergulhe nas águas purificadoras. E muitas vezes, irmãos, estamos com a água ali, só pela metade da perna. Muitas vezes estamos com a água só pela metade do corpo. Não, o Senhor quer que você mergulhe nas águas purificadoras. Deus tem muitos rios que Ele não abriu ainda, nem para mim, nem para você. Rios que Ele quer que você mergulhe. Ele quer que você conheça as profundidades de Deus. Ele quer que você entre no sobrenatural. Ele quer que você o conheça de perto. Eu achei bem interessante essa parte aqui, irmãos, também me chamou a atenção. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. E aqui, para conhecê-lo. Nós temos que aprender a conhecer o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. A conhecer a ressurreição, saber e aprender sobre a ressurreição. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário,
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, nós temos um Deus que está vivo. Nós temos um Deus presente. Um Deus que quer nos conhecer de perto. Ele quer ser meu amigo e ele quer ser teu amigo. Mas para que nós possamos conhecer esse Deus maravilhoso, nós temos o que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar mais e mais. Nós temos que prosseguir para o alvo. Não pare. Não aceita a tua vida espiritual. Como está a tua vida espiritual? Você acha que você está bem espiritualmente? Ou você acha que pode caminhar mais? Receber mais maturidade espiritual? Crescer mais em Cristo Jesus? Se você falar, pastora, realmente essa palavra agora me chamou a atenção. Porque eu achava que eu estava bem espiritualmente. Não, nunca estamos bem. Sempre temos que buscar mais. Sempre mais e mais. Eu achei interessante, irmãos, aqui, que me chamou muita atenção, em 2 Reis. Aqui fala em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13, versículo 17, diz assim: Eliseu falou para o rei: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. Atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor, a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma a flecha, tomai-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Eliseu estava com uma doença que era doença para a morte. E o rei de Israel foi visitar ele. E ele pegou e falou para o rei: abre a janela. E o rei abriu a janela. Pega um arco e uma flecha e atira. Esse era um ato profético. Quantas vezes ele fosse atirar, quantas vezes ele ia ferir ali os sírios. Para quê? Para que os inimigos dele fossem consumidos. Mas não. Ele não teve fé, irmão. Ele atirou só 3 vezes. E aqui diz que o profeta se indignou com ele. E sabia que Deus, ele muitas vezes nos dá uma ordem. Vai, estou colocando essa obra nas tuas mãos. Estou colocando algo para você fazer. Só que nós, irmão, não nos dedicamos. Não nos dedicamos à maneira como Deus quer. A gente vai até uma parte e depois a gente vai se cansando com os problemas, com a dificuldade, e não vamos avançando. Mas o apóstolo Paulo, ele falou: prossigo para o alvo. Nós temos que prosseguir. Deus tem um alvo para a minha vida. Deus tem um projeto para a minha vida e para a tua vida. E Ele quer que a gente prossiga. Nós temos que ter fé. Se esse rei aqui tivesse fé, tivesse atirado 5, 6 vezes, ali ele tinha destruído todos aqueles inimigos, aquela nação inimiga que queria vir para acabar com Israel. Mas não aconteceu assim. Depois o profeta Eliseu morreu, daí teve 3 guerras, ele venceu. Mas depois os sírios novamente conseguiram se levantar, vieram e atacaram ele de novo. Por que ele não teve vitória completa? Por quê? Porque ele não prosseguiu até aonde o Senhor queria. Ele não prosseguiu para o alvo. Ele não teve fé. Nós temos que ter fé. Deus está falando hoje de fé. Uma fé inabalável. Para quê? Para que possamos destruir os nossos inimigos. E hoje os nossos inimigos não são carnais, são espirituais. São potestades, principados, dominadores do mundo tenebroso, da força espiritual do mal, das regiões celestiais. Então nós temos o quê? Que prosseguir. Quem sabe você estava com uma obra nas tuas mãos, ou quem sabe você estava fazendo algo, tinha um projeto, tinha um sonho, mas veio os problemas, veio as dificuldades e você parou pela metade do caminho. Deus não quer que você pare, não pare, continue, fique firme que Deus vai te dar vitória. E aqui, irmãos, também achei bem interessante, aqui também fala. Aqui fala sobre Elias e Eliseu. Muito linda essa mensagem. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça.
antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não te fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E travando seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou e parou à borda do Jordão. Irmãos, que linda essa mensagem. Aqui está falando sobre Eliseu que acompanhava Elias. Quando Eliseu soube que Elias ia ser arrebatado, levado em redemoinho para o céu, que Deus ia levar ele, e Elias perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou assim: eu quero unção dobrada do que está sobre a tua vida. Eu quero essa unção para a minha vida. E ele falou: dura coisas pediste. E ele falou: ó, só se você me ver subindo. Se você me ver subindo, então você vai ganhar unção dobrada. Se você não me ver, não vai. E ali ele viu um redemoinho e viu Elias sendo elevado até o carro de fogo. Irmãos, Eliseu, ele não se contentou apenas em aprender tudo que Elias tinha ensinado para ele. Ele era o homem que estava acompanhando Elias no ministério glorioso de Elias. Ele tinha aprendido muita coisa. Se ele não tivesse pedido a unção dobrada, ele ia ser um profeta igual aos outros. Mas ele não queria ser um profeta igual aos outros. Ele queria fazer a diferença na terra. E o que ele fez? Ele falou: não me contento com só de ser um profeta igual aos outros, eu quero mais. Ele falou para Elias: eu quero a unção dobrada daquilo que Deus derramou sobre a tua vida. E a fé dele foi tão grande que a capa de Elias caiu quando Elias estava subindo. Ele deu a capa para ele, ele pegou a capa e com aquela capa ele abriu o mar ali. E ali, depois daquilo, irmão, aconteceu muitos prodígios, milagres e maravilhas através das mãos de Eliseu, porque ele creu. Ele prosseguiu para o alvo, ele não parou, ele queria mais, ele desejava mais. Irmãos, essa mensagem é para mim e para você. Não podemos aceitar o pouco, não podemos ficar de braços cruzados. Não, nós temos o que orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra. Para quê? Para que o Senhor venha nos dar uma unção dobrada, uma graça dobrada, para que possamos ser o quê? Referência para os nossos irmãos. Que possamos estender as mãos e ali, através da unção do Espírito Santo, através da unção que Ele coloca sobre as nossas mãos, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Para que possamos, irmãos, irmãos, essa palavra é maravilhosa. Para que possamos o quê? Fazer a obra, aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas para que a gente possa receber essa unção, essa graça e as nossas mãos serem ungidas, para que possamos orar pelos enfermos, pelos encarcerados, aqueles que estão em prisões, aqueles que precisam ser libertos, para que possamos estar orando por os enfermos, para que possamos orar para aqueles que sabem estar com o casamento destruído. Você vai lá, ora, você aconselha e ali Deus derrama uma unção sobre você e quebra aquele mal. E ali aquele casal vai ser novamente, volta assim a ter o amor, a graça novamente naquela casa. Tudo volta ao normal. Mas para que aconteça isso, o que tem que acontecer? Nós temos que exercitar a nossa fé. A nossa fé tem que ser exercitada. E temos que prosseguir para o alvo. A mensagem é essa hoje, prosseguir para o alvo. Você parou? Deus colocou algo na tua mão e você parou? Continue. Não pare, continue. O Senhor está me mostrando aqui, que tem vidas, que tem pessoas que realmente eram uma pérola nas mãos do Senhor. Pessoas que receberam dons espirituais, pessoas que eram usadas por Deus de uma forma maravilhosa, mas por causa das lutas, das dificuldades, dos problemas, pararam pelo meio do caminho.
deixaram que os problemas, as dificuldades viessem atrapalhar. Pastora, essa mensagem é para mim. Realmente faz tempo mesmo, eu tinha uma obra, eu tinha um trabalho, Deus tinha colocado algo lindo na minha mão, mas eu não consegui prosseguir para o alvo. Eu fui até a metade e parei. É como uma escada, Deus está me mostrando uma escadinha. É como uma escada. Esses tempos o Senhor me deu essa revelação sobre essa escada, que as pessoas estavam caminhando e pararam. Irmãos, essa revelação da escada é interessante, porque Deus dá um caminhar para nós. Ele quer que você seja sempre subindo, mas as pessoas vão subindo, chega na metade, cansa. Não, irmão, não cansa. Continue subindo, continue subindo, cada dia mais em fé. Nós temos que romper em fé, todos os dias. Não deixe os problemas e a dificuldade fazer você parar. Então vamos fazer essa oração. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Gostaria muito que você se inscrevesse, porque quando você se inscreve no canal, você ajuda o meu canal. E também você pode passar para outras pessoas, sabe, pessoas que você ama, que sabe, essa palavra falou com você e você tem amigos, parentes. Manda essa mensagem para essas pessoas. Você está ajudando a levar a palavra de Deus àqueles que precisam. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos orando aqui agora, Pai. É uma grande verdade isso que nós acabamos de ministrar aqui, que o Senhor colocou no meu coração. Muitas pessoas, Pai, não conseguem mais prosseguir para o alvo. Muitos estão estacionando. Pararam pelo meio do caminho. Estavam subindo na escada, mas chegaram até a metade da escada e pararam. Mas hoje o Senhor está falando. Prossiga, continue. Não deixe os problemas e as dificuldades fazer você parar. Se você parou de orar, volte a orar. Se parou de jejuar, volte. Pede para o Espírito Santo, eu quero voltar a jejuar. Eu quero voltar a orar na madrugada. Quem sabe você ia para o monte, subia no monte. Deus está me mostrando pessoas que subiu no monte para orar. Volte para o monte. Vá lá e fique uma noite ali prostrado diante do Senhor. Se você fizer isso, vai acontecer que nem Eliseu. Deus vai te dar uma graça dobrada. Deus vai te dar uma unção dobrada. E Deus vai te usar. Eliseu foi usado 2 vezes mais do que Elias. Ali o ministério de Eliseu foi mais grandioso do que de Elias. Porque ele pediu uma unção dobrada. E ele fez muito mais coisas do que Elias. Elias cumpriu a missão dele e foi embora. E Eliseu ficou ali como sucessor dele, com unção dobrada. Que a unção dobrada do Senhor venha sobre a sua vida. Que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. Não desista. Prossiga para o alvo. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.